Olá, meus irmãos, um abraço e que a paz do amor de Jesus e a proteção do Altíssimo estejam conosco até o nosso último dia. Bom, eu vou me apresentar e contar a minha história brevemente. Em primeiro lugar, meu nome não é Jesus, já que o nome do canal é Aprendendo com Jesus. Meu nome é Augusto, tenho 48 anos e desde muito cedo fui religioso. E à medida que foi chegando a minha adolescência, o meu entendimento sobre as doutrinas e dogmas da igreja foram se degladiando, digamos assim, com o que eu lia na palavra. Isso foi gerando questionamentos e dúvidas em minha cabeça. Eu visitei igrejas, muitas igrejas, mas mesmo assim eu via também divergência entre o que era pregado para o que para mim era tão claro, que lendo a palavra de Deus. Isso causou assim uma confusão enorme em minha cabeça e o amor foi se esfriando e conhecendo alguns vícios eu me distanciei de Deus. Até que após 30 anos vagando por esse mundo, eu voltei a ter uma experiência marcante com Deus. Eu fui fazer um passeio em férias e num determinado momento me vi às portas da morte, ao tentar salvar a minha enteada de um afogamento. E eu também já estava me afogando. E aí no último suspiro eu clamei a Deus embaixo d'água. Eu disse: Senhor, não me deixe essa menina morrer em minhas mãos. Foi então quando ela, assim, eu já sem forças, consegui subir a superfície e coloquei apenas uma das minhas mãos para fora d'água e eu senti a mão poderosa de Deus me resgatando das águas. É claro que eu não tive o privilégio do próprio Deus sair lá do céu, e me pegar pelas mãos, mas para isso ele me mandou uma pessoa maravilhosa que me resgatou, que foi o Fernando. Bom, já salvo lá, sentado na areia, eu fiquei atordoado pelo afogamento e principalmente pelo milagre realizado. Então eu fiquei pensando, por que Deus me salvou? Sendo que tantas pessoas, inclusive crianças, morrem afogadas. E eu fiquei me perguntando, logo eu, Senhor, o que eu fiz merecer a essa graça, É claro que eu não fiz nada, porque a graça, ela é de graça, a graça de Deus, já diz, é de graça. E veio no meu coração que eu teria um propósito na minha vida. Deus colocou em meu coração estudar os evangelhos e rapidamente eu li Mateus, li Marcos, Lucas, João. Eu lia de manhã, eu lia no almoço, eu lia ao deitar, eu lia praticamente o dia todo a palavra de Deus. Foi um desejo muito árduo, muito forte. Então eu desejei falar assim das maravilhas que foram reveladas através da palavra de Deus e compartilhar isso com as pessoas por meio. E aí então veio no meu coração inicialmente assim falar com meus familiares. E peguei como cobaia a minha esposa. Comecei, fiz uma proposta para ela para lermos a palavra de Deus todos os dias, ao acordar. E aquilo foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais vontade de estar conversando com as pessoas sobre o Evangelho. Como toda sexta-feira eu ia na casa dos meus pais, eu propus também ler lá a Bíblia com eles. E meu filho às vezes ia lá, minha irmã, meu cunhado, alguns amigos passavam também por lá, uns ouviam, os outros iam embora, Porque é meio que complicado, A palavra de Deus a gente tem que ter muita perseverança, muita paciência de estar conversando com as pessoas, Porque assim como no passado eu também não gostava de ouvir, assim também outras pessoas, nesse momento agora, também não estão com o coração aberto. Mas nós temos que saber que para Deus há tempo para tudo. Não é? O tempo de Deus, ele é no seu tempo e não no nosso tempo. Enfim. E depois também me deu vontade de conversar com outra pessoa muito especial, que é a minha sogra. E nós começamos a conversar sobre a palavra de Deus e logo veio até a gente a cunhada, que morava ali perto também. E nisso, toda quarta-feira, toda sexta-feira e todos os dias eu estava ali estudando a palavra de Deus e falando da palavra de Deus com as pessoas. E eu percebi
que lendo todos os evangelhos, capítulo por capítulo, um após o outro, eu estava aprendendo com o próprio Cristo. E todas as dúvidas desapareceram da minha cabeça, pois eu estou aprendendo diretamente com Jesus Cristo. Eu estou sendo um apóstolo, né? Um discípulo de Jesus, vamos dizer assim. Pois ele é quem fala, quem ensina e quem prega nos evangelhos é o próprio Jesus. Por esse motivo, amigos, por aprender do próprio Cristo, o nosso canal foi nomeado pelo Espírito Santo com o nome Aprendendo com Jesus. Aqui nós vamos ler um capítulo toda semana, como fôssemos ler um livro comum, né? Mas por que vamos ler capítulo por capítulo? Para que nós possamos entender a contextualização, o antes e o depois daquilo que Jesus está ensinando, né? O entorno do texto. Para a gente entender termos espinhosos que dividem cristãos no mundo todo. Hoje nós temos mais de 33 mil denominações cristãs diferentes. Sabiam? Uns acreditam que Jesus é Deus, o Altíssimo, outros não acreditam. Uns guardam o sábado, uns acham que após o Apocalipse nós vamos viver aqui na Terra, os outros já acreditam no arrebatamento secreto. Então doutrinas e costumes eles são cobrados de forma diferente em todas as religiões, principalmente se tratando das mulheres. Não é? Em algumas igrejas as mulheres podem ser pastoras, outras não. Em algumas igrejas elas podem usar vestidos e nenhum outro tipo de roupa, né? Já em outras podem. E aí vai se estendendo para usar joias, corte de cabelo, depilação. Ou seja, não se chega ao entendimento. Inclusive, não só com as mulheres, é claro. Alguns acreditam na Santíssima Trindade, outros na unicidade. É como eu falei anteriormente, não se chega ao entendimento. Assim as religiões elas vão se dividindo, cada um ao gosto do seu líder, que sem perceber vai se desviando do caminho. Né? Atualmente existem, para vocês terem uma ideia, até como entretenimento, é até legal de você ver lá as pessoas se debatendo sobre a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste, que eu fico pensando a que ponto nós chegamos, né? Pois é pastor contra pastor, pastor contra padre, padre contra testemunho de Jeová, testemunho de Jeová contra apóstolos. E aí eu fico pensando, onde chegamos, né? O que o reino de Deus tem a ganhar com isso? Sabe o que isso acarreta, irmãos? As pessoas, assim como eu, lá no passado, ficam perdidas no meio desse tiroteio de ideias, digamos assim, e passam a não acreditar em mais nada. E é por isso que Deus nos chama a andar à luz da palavra. Ele me trouxe de volta ao caminho, né? Eu estava desviado do caminho, ele me trouxe de volta ao caminho. E essa missão é a minha missão aqui, é mostrar a você que está se sentindo, digamos assim, um sem teto espiritual, que a salvação não está em frequentar um templo, e sim se fazer templo de Deus. Eu quero dizer a você que a leitura dos evangelhos é fácil, é explicativa, é didática, pois Jesus era ético nos seus ensinamentos, ele não era moralista. Podem ver que Jesus não ficava apontando para ninguém, apontando o pecado de ninguém, que você fez errado, que você é isso, que você é aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, a passagem da mulher adúltera, né? Quando os fariseus trazem a mulher para fora, né, colocam adiante de Jesus e o desafio embasados na lei. Ó, Senhor, pela lei, essa mulher aqui deve ser apedrejada, pois ela adulterou. Então Jesus ele faz um círculo no chão, ele se abaixa, faz um círculo no chão e levanta e dá uma das melhores respostas que serve para todo ser humano até hoje. Né? Qual a resposta? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, pois nós atiramos pedras todos os dias nos nossos irmãos. Bom, voltando lá ao problema da divisão dos cristãos. Esses problemas são causados muitas vezes por interesse próprio, falta de discernimento, egoísmo, orgulho e principal motivo e o mais detestável, que é o dinheiro, que Jesus tanto alerta na sua palavra, né? Quando Jesus fala lá que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, e em outras passagens dizendo para você vender tudo
o que você tem e o seguir. Então, o dinheiro é um problema que está entre o mundo espiritual e o ser humano, não é? Porque a partir do momento que a pessoa, claro que nem todos, né? Mas em vias de regra, sim. A partir do momento que você começa a ficar rico, você começa a ficar independente, achando que não precisa de Deus. Esse é um dos grandes problemas. Então, isso tudo que a gente está falando divide o reino de Deus e faz com que as pessoas cada vez se sintam mais fracas e sem um lugar no mundo espiritual. Não é? Essa divisão só causa esse tipo de coisa. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 12 sobre um reino dividido. Vamos ver aqui. Ó. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens? Se primeiro não manietar o valente, saqueando então sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem não se ajunta se espalha. Por todas essas coisas, irmão, quero ler todo o Evangelho sem ficar pensando versículos para convencer você de alguma coisa. Vocês mesmos vão passar pelos evangelhos, vão entender, vão ter o entendimento, claro que através do Espírito Santo, que o que Deus Todo-Poderoso quer da gente é apenas a salvação, pois Deus nos ama. Com a parábola que Jesus dizia lá, que quando um pastor perde uma ovelha, ele deixa as 99, não é? E quando ele recupera apenas uma só ovelha, ele fica muito feliz. Então é assim que se diz, né? Que toda vez que uma pessoa é desviada, ela retorna ao caminho, é uma grande alegria no céu. Isso está nos evangelhos que nós vamos ler mais à frente. Agora vem a pergunta do nosso vídeo, né, da nossa capa aí. Existe salvação sem religião? Vamos à resposta à luz da palavra de Deus. Eu sempre vou estar falando dessa frase aqui, a luz da palavra de Deus, que é a essência de Deus, é a palavra de Deus, né? Sem descaminhos. Primeiro, vamos fazer a leitura aqui de João, capítulo 4, versículo 19 a 24, que é o diálogo entre Jesus e a samaritana. O que devemos ressaltar nessa passagem? Jesus ensina 2 pontos nessa passagem. Quais são os adoradores que ele quer, que ele procura, e onde nós devemos adorar, né? Será que é no templo? Será que é no monte? Onde será esse local de adoração? Então vamos lá, a passagem da samaritana com Jesus, uma passagem muito bonita também que tem na Bíblia. Aqui, ó, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. É como ele falasse: eu quero adoradores de verdade. Ele fala que não serão adoradores nem no monte em Samaria e nem em Jerusalém. Adoraremos em espírito, ou seja, adoraremos pelo Espírito Santo que habita em nós. Em qualquer lugar, irmãos, basta abrir seu coração e andar no caminho de Deus. Lá em Atos, capítulo 7, 48 a 50,
é uma passagem que nos descreve a história de Estevão, né? Estevão estava tomado pelo Espírito Santo de tal forma que as pessoas olhavam para ele e viam um anjo, né, em Estevão. Então ele estava pregando no templo aos fariseus e começaram a indagá-lo, dizendo que ele era inclusive influenciado pelo Nazareno. Mas claro que ele era influenciado, que ele estava ali, era um apóstolo já de Cristo, né? E ele estava pregando a mensagem de Jesus. E eles começaram a zombar. Ah, o Nazareno disse que em 3 dias ele era destruir o templo e que em 3 dias iria reconstruí-lo. Então o Estevão ele faz um relato histórico do povo judeu e finaliza dizendo sobre a habitação de Deus no templo, né? Vamos ler lá em Atos 7:48, 50. Olha só o que diz em Atos. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Ou seja, Deus não habita templo feito por mãos de homem. E assim, meu irmão, ele habita o seu coração através do Espírito Santo. Essa é a verdadeira comunhão com Deus. E uma outra passagem que nos direciona sem qualquer tipo de dúvida é quando Jesus diz lá em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Ele usa o artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não encontrará salvação, irmão, através de padre, de pastor ou de qualquer outro cargo que tenha numa igreja. A nossa tábua de salvação é Jesus Cristo, que é através da sua palavra a qual todos nós temos acesso. Eu acredito que em 50% dos lares tem uma Bíblia, ou mais de 50%. E se não tiver uma Bíblia, nós temos tablets, computadores, smartphones, o qual nós conseguimos acessar a palavra de Deus de onde estivermos e daí podemos desfrutar dessa palavra. Então, o que é ser religioso à luz da palavra de Deus? Né? Lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, nós vamos ver o que é a verdadeira religião para Deus. A religião de que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. Não é? Se você faz caridade, você já é religioso. O que eu quero dizer aqui é que não adianta a gente ir à igreja, orar, louvar, jejuar, se você não socorre seus amigos, seus parentes, e inclusive desconhecidos, né? Pois lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus diz: pois se vocês amarem somente aquele que os amam, que recompensa terão? Para Deus, irmão, ser religioso é seguir o mandamento mais importante da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, vamos fazer aqui um resumo do que Jesus disse nesses capítulos e versículos que nós vimos anteriormente. Primeiro, não existe lugar para adoração e que nós devemos adorar em espírito e verdade. Não é isso? Deus não habita em templos feitos por homens, e sim pelo templo que ele fez, que é o nosso coração. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos arrumar a casa aí para Deus habitar. Vamos arrumar o coração. Terceiro, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, logo ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós não precisamos de pastor, até de pastor ou de padre ou de qualquer outra pessoa, até de mim, é claro que não precisa. Quem dirá de mim, né? Então, nós temos essa comunhão com Deus através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E quarto, em quarto lugar aqui, a religiosidade para Deus é caridade, é amor. Então, à luz da palavra de Deus, a resposta para o tema desse vídeo aqui é sim.
Existe salvação sem religião, sim. Eu me refiro à religião, né? Claro que os homens da terra que pregam. Mas é indispensável ser religioso à luz da palavra, conforme lá em Tiago 1,27. Então, irmãos, minha missão aqui, a qual o Espírito Santo de Deus me trouxe, é dizer para você que está fora da igreja que vocês não estão sozinhos e que Deus está abrindo as portas do seu reino para quem procura e também como encontrá-lo. Como? Através da sua palavra, através da palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. É o que nós iremos ver nos próximos vídeos para começarmos a então fazer a leitura semanal. Na verdade, no próximo vídeo nós veremos, né? Para que nos outros vídeos aí sim nós comecemos a ler capítulo por capítulo do Evangelho. Nesse próximo vídeo nós vamos aprender com o próprio Jesus que ele é a palavra de Deus vivo e que essa palavra é capaz de mudar o seu rumo, de mudar a sua vida. E eu sou prova disso, que eu mudei a minha vida. Eu mudei? Não, Deus mudou a minha vida. Irmãos, se esse canal um dia for monetizado, eu não usarei um centavo para o meu benefício próprio, pois Deus já me deu tudo que eu preciso para viver. Todo o dinheiro será doado para um orfanato ou para um asilo. Ou seja, fazer caridade, é ser religioso. Eu repito, a minha missão aqui é simplesmente mostrar a vocês o quanto Deus procura verdadeiros adoradores e ele os encontra na igreja e também fora dela. E dito isso, eu não estou dizendo aqui que quem está em uma igreja que não está em comunhão com Deus. Se estiver na igreja, eu só posso dizer amém por isso. Mas eu estou aqui para chamar para o caminho do Senhor todos aqueles que nele acreditam, mas se sentem indignos por não estarem frequentando uma igreja. Infelizmente, existem muitas pessoas, eu acredito que milhões de pessoas hoje vivem dessa forma. Acreditam em Deus, têm a necessidade de estar no caminho de Deus, mas se acham indignas, que esse foi o meu caso. Porém, eu lhes digo, meus irmãos, Deus habita em nosso coração através do seu Espírito e por isso é que eu convido vocês a encontrarem a chave para abrir essa porta para Deus. Essa chave é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê o seu like, que é muito importante, e se eu merecer, inscreva-se aí no canal Aprendendo com Jesus. Eu garanto a vocês que vai ser muito edificante. Vocês têm muito que aprender com a palavra de Deus e isso vai mudar a vida de vocês para todo sempre, mudar de verdade mesmo. E eu espero que vocês tenham a felicidade, encontrem a felicidade que eu encontrei. Um abraço e que a paz e o amor de Jesus e a proteção do Altíssimo estejam conosco até o nosso último dia. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.